Bom dia, avicultores esportivos. Para os que não me conhecem, o meu nome é Luiz Alberto e eu venho mais uma vez fazer uso dessa ferramenta para apresentar um pouco do meu entendimento acerca dos entraves entre a avicultura esportiva e o direito abolicionista. Vejam bem, se a gente for parar para analisar no Brasil, esse processo começa a tomar corpo com o decreto 16.590 de 1924. Esse decreto ele regulamenta as casas de espetáculo. E como todo mundo conhece, os espaços de eventos para a seleção de reprodutores naquele momento era considerado como espaços de espetáculo. O que a gente percebe é que, não conseguindo alcançar o que se desejava, essas pessoas que têm o viés de proteger os animais aguardaram através de ações públicas, nunca deixaram de agir em defesa dos animais, sempre buscaram elaborar estratégias de ascensão do seu entendimento acerca do que venha a ser direito dos animais. Em 1934, com o decreto 24.645, conhecido como Juarez Távora, a gente percebe que eles têm um ganho significativo, ou seja, em 10 anos eles têm um ganho significativo. E esse decreto ele é um marco, no tocante a direito animal no nosso país. Mas quando a gente vai fazer alguns estudos e para observar, por isso eu faço questão de frisar a organização por parte deles, um dos idealizadores de muito do que foi posto nesse Decreto-Lei 34 partiu da colaboração da União Internacional Protetora dos Animais, que tinha como dirigentes naquela ocasião o Afonso Vidal e o João Caiafa. Ou seja, essas duas pessoas que representavam uma entidade de proteção aos animais direciona o seu entendimento de forma colaborativa para a elaboração desse projeto-lei. Isso significa dizer que essas pessoas nunca deixaram de ter acesso dentro das esferas governamentais. O que a gente pode observar também é que de 34 até agora 2020 é uma estrada longa onde eles conquistaram vários avanços e hoje conta com um diferencial. Se no passado de 24 a, vamos colocar aí, com o advento da Lei 9.605, de 98, vamos colocar até 90. De 24 à década de 90, a avicultura esportiva ela gozava de credibilidade e conforto, porque ela não tinha o que tem hoje favorável ao direito abolicionista, que é a opinião pública participativa de forma ativa. Naquele período, quem estava envolvido com as questões da avicultura esportiva ou era o criador, ou era o aficionado, ou era aquela parcela da população que se mantinha neutra, não participava. Com o advento de políticas públicas, de ações de publicidades, de inserção no universo acadêmico, os protetores dos animais passam a gozar da força da opinião pública. E isso é inegável nos dias de hoje. Você vai em um pet, você encontra medicações com sabor, você encontra rações diversas, tudo na busca de trabalhar a publicidade e o entendimento de que o direito animal é algo real e que deve ser posto. Até aqui, eu não discordo em nada. Sou favorável à proteção dos animais. Me choca também quando a gente se depara com alguns atos de crueldade que nos remete à barbárie no tocante à conduta do homem com o animal. É inegável que, de fato,
alguns exemplos chegam a de fato nos causar desconforto e estranheza. O que me preocupa é o lado radical daqueles que defendem o direito abolicionista em não querer dialogar e muito menos ouvir o contraditório. Nós da avicultura esportiva precisamos aprender com essas pessoas e trilhar caminhos parecidos, para que a gente possa, no momento oportuno, apresentar o que é a avicultura esportiva, qual o conceito do que vem a ser galismo, o que é seleção de reprodutores, por que cunhamos o termo beliculosidade como valor inato e tantas outras áreas que giram no entorno da avicultura esportiva que precisa ser melhor compreendido. É um traço cultural histórico, é um costume e um valor que vem se mantendo, mesmo sofrendo em todo esse tempo com medidas contrárias à nossa prática. Isso dá provas de que é uma tradição imbuída de um sentimento real, verdadeiro e resistente. Eu gostaria de iniciar essa apresentação trazendo alguns fatos interessantes. Fiz essa cronologia para adentrar agora nessa parte que nos interessa. Existe um movimento organizado com o intuito de implantar o direito abolicionista em nosso país e tem como pioneiros algumas figuras marcantes do universo acadêmico brasileiro e do universo jurídico. Nós temos a figura de dois juízes de destaque, juízes federais, que é o Anderson Furjan e o Vicente de Paula, ambos juízes federais. Nós temos no universo acadêmico alguns professores como Heron Gordilho, que também é membro do Ministério Público, professor da Universidade Federal da Bahia. Nós temos Targori Trajano, Sônia Freire, que é aposentada da Universidade Federal de Santa Catarina. Ou seja, pessoas com vasto conhecimento acadêmico e hoje se transformando em formadores de opiniões e buscando implantar no universo jurídico conceitos novos que por alguns é inimaginável, como por exemplo o professor, doutor também, Cláudio Henrique Ribeiro da Silva, que diz que da forma como está o nosso ordenamento jurídico é inimaginável pensar em acatar e reconhecer os animais como sujeitos de direito. Ele ainda acredita que não precisaria mudança no Código Penal, no Código Civil brasileiro, que é um desejo desses ambientalistas, para que fosse reconhecido os animais como sujeito-objeto. E aí ele traz alguns exemplos de que isso já existe, a exemplo do escravo, que no passado era visto como propriedade do seu dono, mas que gozava de subjetividade e tinha a condição de sujeito quando este poderia comercializar, este poderia casar, este poderia representar o seu proprietário perante o magistrado. Ou seja, existe uma possibilidade real de que os animais possam ser reconhecidos como sujeito de direito, ou sujeito-objeto. Mas ele diz que é inimaginável pensar os animais como sujeito de direito, porque teria que mudar o nosso ordenamento jurídico. E o que a gente percebe é que essa mudança do ordenamento jurídico ela começa a acontecer. No Paraná, houve a aprovação do Código de Proteção Animal, e lá eles no início elencaram 3 espécies, ou seja, é direito dos animais, mas não todos, uma casta. E aí entrou os equíneos, os cães e os gatos. Devido à força dos criadores de equíneo, tenho certeza, isso é uma
suposição minha, mas tem um direcionamento real de que a organização dos criadores de equino conseguiu, nessa casa legislativa, retirar os equíneos dessa condição de oferecer, né, a segurança jurídica na condição de sujeitos de direito e não mais serem vistos como coisa, né? Mais adiante, a gente percebe que na Paraíba foi aprovado um marco a nível nacional, onde o juiz Vicente de Paula disse que deve ser acatado e acolhido por todos os demais estados da federação, na ausência de uma lei que regulamente a nível de estado, essa da Paraíba serve como segurança jurídica para toda e qualquer ação ambiental envolvendo animais, direito dos animais. Esse Código de Proteção da Paraíba, ele traz o que o juiz chama de direito de quarta dimensão, direitos fundamentais de quarta dimensão estendido aos animais. O que seria um ponto? Dentro desse Código de Proteção Animal, ele traz, se eu não me engano, se não me falha a memória, no inciso 4º, inclusive direito trabalhista, onde ele delimita um tempo de trabalho com direito a repouso. Isso para vocês terem uma noção. Parece ridículo, mas é real. Já existem decisões no Brasil reconhecendo os animais como sujeito de direito, ou seja, compartilha dos mesmos direitos fundamentais que nós, seres humanos. Então, o que é que acontece? Para eles, o direito de quarta dimensão é a extensão dos direitos fundamentais às espécies não humanas. Isso não está no ordenamento jurídico, mas eles começam a disseminar em universidades para os seus alunos, em cursos pela internet para os seus seguidores, e dessa forma eles criam uma comunidade que dialoga fazendo uso dessa linguagem e, por gozar, né, da opinião pública, passa a ter na própria sociedade disseminadores desses termos que passa a funcionar como algo real. Para vocês terem uma noção, o nosso ordenamento jurídico ele é definido por 3 dimensões, que a primeira dimensão são as dimensões individuais, que aí vem liberdade de expressão, liberdade de religião. Segunda dimensão são as dimensões sociais, que é o que? A igualdade ao trabalho, a previdência. E o de terceira dimensão, que ele chama de transindividuais, que aí está ligado à fraternidade, solidariedade, e que, como exemplo, ele usa o artigo 225 como um direito de terceira dimensão, que é aquele assegurar o meio ambiente, né, para que as presentes e futuras gerações possam desfrutar do mesmo. E agora, fora do ordenamento jurídico, mas dentro da linguagem desta comunidade, passa a existir o direito de quarta dimensão, que é estender os direitos fundamentais humanos às espécies não humanas, para vocês terem uma noção da organização. Esse movimento está vinculado a todas as esferas do poder público. A UVB, que é a União dos Vereadores do Brasil, já organizou conferências onde os convidados são pessoas com esse direcionamento. Até aqui eu não sou contrário. Repito, o que nós da avicultura esportiva precisamos é encontrar espaço para apresentar as diferenças da nossa prática cultural, demonstrando que a ciência também nos garante o que eles faz uso para provar crueldade e maus tratos. Quando você vai estudar aquele caso da chimpanzé na Bahia, o que era que eles pediam para embasar o pedido? Qual que é que eles utilizavam para embasar o pedido? Que aquele animal ele não vivia de acordo com seu estado de natureza. A ele não era ofertado o que eles chamam de 5 liberdades. E o que a gente precisa demonstrar é que o nosso animal ele se encaixa perfeitamente dentro das 5 liberdades. Que a nossa prática esportiva está dentro do que preconiza a Resolução Normativa 1236 do Conselho Regional de Medicina Veterinária.
nosso animal, por ter a beliculosidade como um valor inato, e na natureza ele ser belicoso, o que a gente faz é permitir que esse animal viva de acordo com seu estado de natureza. Como eu mencionei em uma outra apresentação, nós ainda colaboramos dentro do que a biologia chama de manejo biológico, porque a gente tenta preservar os traços desses animais o mais próximo possível aos seus ancestrais. Dessa forma, nós estamos assegurando o que preconiza no artigo 225, inciso 2, que é a questão da preservação do patrimônio genético. Como também asseguramos o primeiro tripé do inciso 7º do artigo 225, que é o quê? Preservar o ecossistema equilibrado. Se você age com essa política de imposição do direito abolicionista, não reconhecendo as peculiaridades da avicultura esportiva, você estará descumprindo o que diz o inciso 2º, que é um patrimônio genético, e quebrando a harmonia desse animal que tem um valor significativo dentro do ecossistema brasileiro. Porque, eu repito sempre, houve um surto de gripe aviária que comprometeu o parque avícola brasileiro, e essa ave ela fornece elementos que, tendo na sua fisiologia a rusticidade como uma característica muito forte e marcante, ela consegue fornecer através do seu banco genético a capacidade de melhoramento no tocante à resistência das aves comerciais. Então, o que a gente precisa é encontrar espaço para dialogar com esses abolicionistas e tentar apresentar o contraditório, ainda que eles não nos ouçam porque são radicais. O que se busca, de acordo com a teoria do Guelri Francione, é uma emancipação completa dos homens com os animais. Prova disso está posto em toda essa minha argumentação, mostrando um crescimento e uma busca linear pela emancipação dos animais, ou seja, através do direito de quarta dimensão, seja através da iniciativa de um projeto de lei para alterar o Código Civil brasileiro, tirando o animal da condição de coisa e colocando na condição de sujeito, seja através das implantações desses estatutos estaduais, seja através de decisões judiciais que reconhecem os animais como sujeito de direito. Ou seja, essas pessoas não estão agindo como estão agindo apenas por uma busca pessoal. Isso atende a uma agenda global. Basta observar que um dos marcos importantes é a declaração de Cambridge, onde vários estudiosos conseguem apresentar estudos mostrando que esses animais eles são conscientes e sencientes. Uma equipe de cientistas que mostra que o neocórtex central, coisa do tipo, consegue comprovar que esses animais têm a capacidade que se estende ao ser humano. Então, parte da Inglaterra, a França, Portugal, Nova Zelândia já fizeram mudanças em seus códigos, em suas legislações, e já passam a reconhecer os animais como sujeito. O tratamento exigido é diferenciado. A gente começa a perceber que eles buscam desconstruir qualquer argumento que tenha um viés antropocêntrico. Basta aqui lembrar que uma apresentadora na Assembleia Estadual de Minas Gerais trouxe à tona a desconstrução do argumento bíblico, ou seja, as escrituras sagradas não têm valor para estas pessoas, porque o que elas buscam é implantar o biocentrismo a qualquer custo. Então, o que é que ela diz lá? Que em Gênesis 9:3, o termo domínio deve ser visto como responsabilidade. Ou seja, lá em Gênesis, quando as Sagradas Escrituras começam a delinear as relações homens-animais, né, depois do dilúvio,
Deus concede ao homem o poder sobre todas as espécies, a fauna e a flora, para que, dessa forma, a gente possa sobreviver, seja através da alimentação de animais ou vegetais. Mas aí o que é que ela traz? Ela diz que em uma encíclica papal, o Papa Francisco traz um novo entendimento, né, um novo conceito para a palavra domínio, o que ratifica o pensamento dela de que o domínio aqui não seria poder, seria responsabilidade. Só que ela esquece de Gênesis capítulo 1, versículo do 1 ao 31, onde Deus organiza o mundo, né? Ele cria primeiro as espécies, animais e vegetais, para depois criar o homem. Ou seja, isso deixa nítido de que Deus criou primeiro os animais e os vegetais para que o homem tenha a condição e a capacidade de se manter vivo, já que esta criação ela é sim diferente, porque nós fomos construídos à imagem e semelhança do Criador. Não foram os animais que foram criados à imagem e semelhança do Criador, mas sim nós humanos. E compete sim ao homem, a partir de um processo evolutivo, assegurar, claro, um uso equilibrado e moderado, tanto dos vegetais quanto dos animais, porém, desde que esse sirva assim à vontade do homem, porque assim prega a palavra. Então, a gente percebe que essas pessoas, elas buscam de toda forma desconstruir a própria Constituição, que foi construída pelo prisma antropocentrista, onde o homem sim é o centro. Quando a gente fala do 225, a gente não coloca o animal em igualdade, a gente coloca o animal em condição de satisfação e domínio do homem. Então a gente precisa entender que as pessoas e as forças com as quais a avicultura esportiva precisa dialogar, elas são muito bem organizadas, elas têm uma força incomensurável, não atendem a uma agenda apenas nacional. Existe o IAA, que é o Instituto Abolicionista Animal, que é um braço forte dos abolicionistas. Existem os 3 teóricos que fundamentam todo esse estudo a nível de Brasil, que é o Tom Reagan, é o Peter Singer e o Gary Francione. Existem leis, né, como eu